entrevista online, dessa vez falando do documentário Apesar de. E eu tenho a honra de você, conforme vai trocando aqui as informações, vocês vão ver que eu tô lotado de gente, muita gente assim, muito legal. Primeiro que eu tô falando com a protagonista, a Georgia, eu tô falando com a diretora, a Beatriz Prates, e a produtora executiva, a Luciana Festi, né, envolvidas nesse projeto. Né? Muito legal estar falando com vocês sobre ele. E eu vou começar com você, Jorge. Como é que foi todo o processo para contar essa história, reviver tudo isso na tela e agradecendo o tempo de vocês para poder falar do apesar dele? Vou te contar que esse processo não foi nada fácil, né? Porque você tem que reviver e às vezes mexer em coisas novamente que vão doer, né? Mas quando a gente começou o processo de filmagem e tal, eu já tinha tido muitas conversas antes e também eu já estava falando sobre o assunto há algum tempo, então tinha uma já estava um pouco mais preparada nesse quesito de falar e tal. Já tinha muito tempo de terapia, então eu tinha já passado por vários processos assim de ressignificar várias coisas, mas mesmo assim não deixou de ser muito emocionante e reviver as coisas, né, na hora ali que tá gravando. Teve também filmagens na minha casa, na casa que eu cresci, né, na casa da minha mãe. Então tem todo aquele ambiente, mas foi assim até mais tranquilo do que eu imaginei, porque eu estava num ambiente também que foi muito acolhedor, né? A Lu e a Bia sempre conversando muito, sempre querendo saber se eu estava confortável, como que estava, dando todo o apoio para mim, então isso com certeza colaborou bastante. E aí você vai assistindo, o apesar dele, ele tem uma linearidade de fatos, ele vai ali contando, né? Isso já veio, foi uma ideia de roteiro, veio da própria Jorge que ela preferiu contar dessa forma, ou vocês sentiram que era melhor contar a história dessa forma? Como é que foi a escolha narrativa? Boa tarde, obrigada também pelo espaço. Também, antes de tudo, quero agradecer a Geórgia, que sem ela não teria essa história. A questão do roteiro, a gente teve uma conversa antes, assim, eu e a Geórgia, e a Luciana também participou, de que a gente seria, né, ela teria que concordar com isso, né, que seria a minha visão da história dela. Então, o roteiro foi totalmente livre, assim, essa coisa da linearidade dele, ele vem um pouco também por conta do material que a gente tinha dela criança. Era importante para mim conseguir trazer para as pessoas que estavam assistindo a história um pouco das imagens, porque pelas imagens você consegue ir percebendo os efeitos do abuso ali, mesmo naquele retrato rápido e curto que são os aniversários da Geórgia, né? Foram vídeos de família que eu passei horas e horas assistindo e que então a gente conseguiu, você consegue ver assim ao longo do tempo o que aquilo vai causando na criança. Então eu achei importante trazer ser linear nesse momento assim, e aí para isso eu acabei deixando a construção do roteiro mais linear mesmo, para você poder ter uma coisa mais visual, porque o abuso é uma coisa que a gente não ia mostrar, não ia fazer simulação, não tem nada disso, obviamente, mas ali você consegue entender um pouco de dinâmica, você consegue ver a criança. Eu acho que a imagem sozinha, a voz dela, tal, tem várias coisas assim. Quem é especialista, enfim, consegue até notar melhor do que a gente que não estuda, né? Esses temas, como é que aquilo foi fazendo mal para a Geórgia, né? E como é que depois ela também vai, com outras imagens de arquivo que a gente vai reconstruindo, né? Ela está andando de skate, ela começa a fazer o contorcionismo, então tem uma mudança visual sempre. Eu acho que as imagens ajudam nessa a trazer um pouco dessa coisa que às vezes fica só no nosso imaginário. E aí ali você consegue ver melhor. Falando um pouquinho com agora a produtora executiva, Luciana, como é que é o processo? Porque assim, é muito material, né? Porque você tem que juntar muita coisa para contar a história, é filmagem, é coisa da casa, é ela fazendo contorcionismo, é muito material. Então, como é que foi escolher o que era melhor, o que não era melhor na hora da montagem, na hora de contar a narrativa?
Porque eu fiquei assistindo, eu falei, meu Deus do céu, imagina a quantidade de fita que chegou na casa dessa mulher, né, na casa de todo mundo, para aí seleciona ali, vai para lá. Eu sou esse cara, eu fico pensando né, nessas coisas. Um dos meus primeiros trabalhos como jornalista era ficar olhando isso, ficar decupando o material. Então, toda vez que eu assisto, vem esse trabalho na minha cabeça. Então, como é que foi esse processo de ficar ali selecionando festa? Não, olha, vamos pegar isso aqui, esse trecho, né, ela fazendo a contorcionista. Como é que foi esse processo, você como produtora? A gente teve uma sorte grande que a Geórgia tinha um arquivo muito rico, né, de fotos e vídeos, quantidade de materiais que ela tinha desde pequenininha. Tinha uma pessoa da família dela duas pessoas da família dela que filmavam muitos esses eventos, esses encontros da família. Então foi possível a gente reunir e aí, esse processo de escolha, de decupagem, aí já entra na parte de roteiro, né, que a Beatriz fez. Mas a gente foi atrás de tudo isso, foi uma parte de digitalização também do material. Uh, fomos até os locais onde ela teve os primeiros contatos, tanto com skate, como do circo também. Então, resgatar essa história dela, tanto pelos locais como pelos materiais, foi super importante na construção do roteiro que depois a Bia trabalhou lindamente, né? Então, pelo tempo de vocês, pela paciência, e eu vou encerrar como você, Jorge, perguntando se você sente que, por estar trazendo essa história, que você tem vai ter duas missões, primeiro, para apontar pontos de pessoas se reconhecerem, e também a parte da arte, né? Porque eu até escrevi isso na hora que eu estava fazendo as anotações para escrever do Apesar, que a arte te ajudou a lidar com muita coisa, né? Você sente que esse filme, não, esse documentário vai ter essas duas coisas, de tanto de reconhecimento, de abuso, de pessoas se reconhecerem na sua história, como com a importância da arte, de você poder canalizar algumas coisas para fora? Sim, porque também assim, na arte em geral, mas também esse trabalho de movimento do corpo, Uhum. né? De movimentar o corpo não precisa ser necessariamente contorcionismo ou o próprio corpo, mas pintar coisas que você vai fazer através da arte, com certeza, assim, eu costumo dizer que sem primeiro o esporte, né, que foi o skate, e depois o circo, que foi essa parte da arte, da contorção. Eu não sei o que teria sido assim de Uhum. mim, porque ali eu realmente encontrei um meio de expressar e até de poder voltar a sonhar de novo e ter acesso a uma coisa legal que me nutria, que conseguia nutrir, sabe, a minha alma assim diante de tanta coisa negativa que eu passava em casa. E também a importância dos projetos sociais, né? Porque como a minha família não tinha dinheiro também e tal, e a gente morava aqui na periferia de São Paulo, ter esses lugares, esses projetos sociais, assim, com certeza é muito importante não só para me salvar ali do ambiente que eu estava e me dar outros caminhos, quanto eu sei que ajuda diversas pessoas, né, que têm acesso ali a esses projetos sociais que você pode experimentar várias aulas gratuitas e ali encontrar talvez um meio de sair de um lar disfuncional e tal e ter uma segunda chance assim mais promissora do que se você não tivesse esse lugar para te acolher. E essa parte do corpo eu acho que foi também essencial para eu ressignificar o próprio abuso, né? Os malefícios da minha própria visão com o meu corpo, assim, daquela coisa de você se sentir suja, daquela coisa de você se sentir meio manchada pelas coisas. Então, na parte da contorção, isso foi essencial, assim, para eu meio que fazer as pazes e me conectar com o meu corpo, começar a sentir o meu corpo de uma forma diferente, né? Ver ele de uma forma diferente e usar ele como ferramenta também. É isso, meninas. Obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês. Você que está assistindo essa entrevista no canal do Não Parece Mais Sério, claro, se inscreve para dar aquela ajudada sempre. Estou deixando aqui né, na parte dos comentários a minha crítica, o texto bonitinho. E, meninas, obrigado e parabéns pelo documentário. Obrigada, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno.